ali sair da vontade e do plano de Deus. Aqui diz bem claro, né? E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para o edificar, para plantar, ou seja, para fazer coisas boas, edificar um reino para plantar, trazer provisão, prosperidade, trazer bênçãos. Aí Deus fala: e se ele fizer o mal diante dos meus olhos? Se aquela pessoa não quiser obedecer a Deus e preferir andar em maldade, né? Não dando os ouvidos a minha o quê? A minha voz, ou seja, não querendo escutar a Deus, não querendo escutar a correção, não querendo escutar a direção de Deus, nem da palavra, nem das escrituras, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo direcionado, aquela pessoa que tapa os ouvidos à palavra. Aí diz: então me arrependerei do bem que lhe tinha dito que lhe faria. Jeremias capítulo 18, versículo 9 e 10. Então Deus, ele fala aqui que ele se arrependeria de ter feito bem àquelas pessoas, pelo fato de elas quererem viver o quê? Debaixo de desobediência, pelo fato de elas não quererem ouvir e nem atentarem para a voz de Deus. Então o nosso proceder aqui terreno, também dentro da nossa casa, meio ambiente familiar, meio ambiente das pessoas à nossa volta, ele precisa estar em acordo com a palavra de Deus, ou em acordo com as escrituras. E é preciso a gente vigiar, né, para que o nosso proceder, nossa forma de agir, de pensar, né, de proceder diante das situações, seja no plano também do Senhor, né, para que Deus não venha se arrepender de fazer o bem, ou seja, para que tudo aquilo que Deus promete às nossas vidas, Ele tenha prazer em realizar e em cumprir. Por quê? Porque a gente também vai estar de acordo com as Escrituras, de acordo com o plano perfeito, a vontade perfeita de quem? De Deus. Então é preciso a gente estar atento a isso e observar que todas as vezes que nós obedecemos a palavra, andarmos segundo as Escrituras, vivermos a vontade de Deus, Deus vai cumprir o bem na nossa vida. E se a gente proceder com maldade, né, enganando a nós mesmos, sendo enganados pelo mal, ainda deixando o mal nos enganar, o que vai acontecer? Deus não vai poder realizar o bem que Ele planejava fazer na nossa vida. Talvez o bem que Ele planejava fazer pela nossa casa, pela nossa descendência, pela nossa parentela. Então é preciso que o nosso proceder, o nosso caminhar, também o proceder, o caminhar da nossa família esteja de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Seja de acordo ali, conforme aquilo que Deus ensina e nos instrui. E continuando aí, vamos aí em Jeremias capítulo 18, versículo de número 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e ali cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus estava dando para eles uma chance, uma oportunidade deles se converterem, ou seja, deles se arrependerem, deles terem uma mudança de direção. Porque a conversão é isso. A conversão é uma mudança de direção. Tem que partir de dentro da pessoa. A vontade de mudar, a vontade de proceder segundo a palavra de quem? De Deus, de parar de fazer aquilo que está errado, aquilo que não está agradando a Deus, começar a fazer segundo as Escrituras, segundo os ensinamentos deixados por Deus dentro da palavra, dentro da Sagrada Escritura. Então, quando a pessoa ali, Deus fala com ela, Deus também traz para ela uma chance de conversão, uma chance de arrependimento, uma chance de conserto. Se aquela pessoa aceitar aquela oportunidade de conversão, de mudança, houver aceitação no coração daquela pessoa da palavra de Deus, houver realmente aceitação ali do plano do Senhor, Deus pode realizar uma obra perfeita na vida daquela pessoa, na casa dela, na família dela, no ambiente familiar. Deus pode realizar uma obra ali maravilhosa de transformação, de mudança dentro
do ambiente familiar, daquele que é casado na vida conjugal, daquele que tem filhos, pai e mãe na vida dos filhos, né? Aquele ainda que tem pais e mães vivos na vida dos pais. Isso em meio a toda a parentela. É uma obra que Deus consegue fazer e proceder quando é gerado dentro do coração daquele que está buscando a Deus o que? Ou como ser um arrependimento. Quando a pessoa sabe bem aproveitar as oportunidades e as chances dadas por quem? Por Deus. A pessoa soube bem aproveitar a oportunidade que Deus está dando. A pessoa conseguiu ali, né, aproveitar a direção que Deus está dando, né? Ela está ali procedendo, se comportando, né, reagindo bem àquilo que Deus tem falado ao coração dela, aquilo que as Escrituras têm ensinado. Então, ela procedendo assim, ela também vai ver uma mudança, uma transformação no ambiente, no lugar onde ela está, no ambiente de convivência e até dentro dela. Mas a pessoa precisa o quê? Estar ali realmente o quê? Se convertendo e melhorando. Melhorando o quê? Melhorando os vossos maus caminhos e as vossas ações. A pessoa ela tem ali que melhorar as ações, os comportamentos, a forma de proceder. Isso é conversão, a mudança de direção. Aquela pessoa que antes fazia errado começa a fazer certo. Aquela pessoa que antes desagradava a Deus, agora começa a agradar a Deus, fazer conforme as Escrituras. Aquela pessoa que não tinha noção daquilo que estava realizando, que estava procedendo, talvez na ignorância, estava procedendo muitas das vezes errado, estava procedendo ali, falta de entendimento, fora das Escrituras, mas ela conheceu a palavra, Deus falou com ela, Deus mostrou para ela a verdade, e ela começa a proceder e melhorar os comportamentos dela, melhorar as falas, melhorar os procedimentos dela, melhorar a forma de lidar com as situações, de lidar com os problemas. Ela começa a ter essa atitude, esse comportamento, ela se melhora. Então, Deus tem ali também a chance de fazer algo novo na vida, o quê? Na vida dela. Deus ali tem a chance o quê? De mudar tudo, de escrever para ela uma nova, o quê? Uma nova história, um novo tempo. Deus tem a condição ali de mudar, né? É a mesma coisa do vaso na mão, o quê? Do oleiro. Deus tem a capacidade ali de quebrar aquele vaso e refazer uma obra, o quê? Para ser ali, para honra e glória de quem? O Senhor. Fazer daquela pessoa uma nova pessoa, uma mente renovada, comportamentos renovados, um entendimento que renovado, um proceder diferenciado diante da verdade, diante daquilo que ela conheceu, segundo as Escrituras e segundo a palavra de Deus. Aí então, Deus falando, né? Que as pessoas deveriam melhorar os vossos caminhos e as vossas ações. Então, até as nossas ações, os nossos atos precisam ser melhorados de acordo com a Escritura. Aí, versículo 12 diz assim: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Aí está o erro, irmãos. Tem gente que muitas das vezes acha que não existe esperança, que não existe o quê? Mudança. Aí ela prefere proceder segundo o coração dela. Só que a Bíblia fala que o coração muitas das vezes ele é enganoso. Ou seja, teu coração ele pode te enganar. Você for movido a sentimentos, pode ser movido também a maldade. Muitas das vezes o coração ele pode se encher de orgulho, não é assim? O coração ele pode se encher de medo, o coração ele pode se encher de mágoas, de traumas, e tudo isso não é proceder da palavra de quem? De Deus. Então o coração muitas das vezes é enganoso. É aquela pessoa que é movida no sentimento, em vez dela ser movida na palavra, ser movida na razão das Escrituras. Quando a pessoa faz isso, ela está se prejudicando, ou muitas das vezes se prejudicando e prejudicando as pessoas à sua volta, talvez as pessoas da família, as pessoas da casa dela, né? Por quê? Se ela for movida pelo sentimento, ela não vai ser racional, ela não vai entender a obediência de fazer aquilo que Deus o quê? Ensina. Ela não vai entender que fazer a vontade de Deus é o melhor para a vida o quê? A vida dela. Ela não vai entender que proceder segundo as Escrituras vai fazer com que as coisas deem certo. Então tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa ela for olhar o coração, ela for proceder segundo o malvado coração, segundo as imaginações, aquilo que ela pensa, do que ela acha,
ela não vai andar segundo a vontade de quem? De Deus. Ela não vai viver segundo as Escrituras. Ela vai ficar sempre o quê? Procedendo errado e perecendo diante das situações. Talvez é um problema que sobrevém sobre a casa dela, sobre o casamento dela, sobre a família dela. Ela não consegue resolver nem solucionar, porque ela não está procedendo corretamente de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de quem? De Deus. Talvez ela está falhando em algo, talvez na forma de agir, na forma de lidar. Muitas das vezes, quando se tem filho, na forma de correção, na forma de ensinar, que talvez não está de acordo com as Escrituras. Talvez ali a pessoa erra também e fala, talvez porque não tem orado pela sua casa, porque não tem ensinado a verdade, não tem mostrado o caminho à sua família. E muitas das vezes a pessoa ela erra, porque talvez ela guarde uma mágoa, guarde um ressentimento, guarde uma raiva, que faz mal para si, também faz mal para todo mundo à sua volta, e deixa o coração se contaminar. Então, o nosso proceder, a nossa forma de agir, de pensar, para haver conversão na nossa casa, conversão na nossa família, tem que estar de acordo com a palavra de quem? De Deus. Não podemos proceder segundo os sentimentos do coração, mas a gente tem que proceder segundo a palavra de quem? De Deus, segundo os ensinamentos que Deus nos dá, de acordo com as Escrituras, segundo a palavra que Deus nos ensina. Procedermos, mas procedermos o quê? Na fé, na esperança, não sem fé, não desanimado, não pensando que não vai dar certo, que não vai haver solução, não pensando que não há esperança, que não há mudança, que não tem jeito para mudar a situação, que não existe conserto, que não existe conversão, que não existe ali mudança. Não é esse tipo de pensamento que Deus quer que a pessoa tenha, não. Deus quer que a pessoa pense, confie em Deus e proceda segundo a palavra e aceite o trabalhar, o moldar de Deus na sua vida, trabalhar de Deus no seu coração, nos seus atos, trabalhar de Deus na sua mente, nas suas atitudes, nos seus comportamentos diários, na sua forma de lidar com as situações, trabalhar de Deus, para quem é casado dentro do casamento, para quem tem filhos, nos ensinos familiares. Então Deus, Ele quer que a pessoa aceite moldar o trabalhar de Deus, como nós, na mão do goleiro, se for necessário, vai ser quebrado e refeito o quê? De novo, seguindo as instruções de quem? Do goleiro. E já aprendi que o goleiro é quem? O goleiro é Deus. O dono do vaso, o dono do barro, o dono da obra é Deus. Então Ele pode quebrar e refazer novamente do jeito dele. Mas até para ser refeito e ser feito para a glória de Deus, a pessoa tem que dar lugar e ela não pode se mover na maldade do coração. Ela tem que proceder segundo a palavra de quem? De Deus. Está errando. A pessoa precisa buscar consertar naquilo que ela tem falhado, ela precisa corrigir naquilo que ela tem desagradado a Deus. Ela tem que aceitar ali a palavra de Deus, aquilo que Deus fala com ela, para que venha ser o coração transformado, a mente transformada e até os atos e comportamentos também sejam transformados por Deus. Então, dentro dessa palavra, desse entendimento, a gente vai orar, a gente vai clamar pela nossa família, vai pedir a Deus trabalhar, mudar, quebrar, transformar, fazer dos nossos familiares um vaso de honra. Lembrando que a conversão primeira, Deus precisa encontrar em nós, nas nossas vidas, nossa forma de pensar, nossa forma de falar e a nossa forma de agir, de proceder, precisa estar de acordo com a vontade de Deus, ou seja, de acordo com a palavra e com as Escrituras. E assim também, nós procedermos assim, nós também teremos a oportunidade de ganhar a nossa família para Jesus, ganhar os nossos para Jesus e vermos também os nossos filhos transformados e trabalhados no poder de Deus. Amém? Hoje nós vamos só até aqui.